Não sabem, por exemplo, que naquele mesmo período, a Igreja Católica reuniu, se eu não estou enganado, cerca de 8 milhões de assinaturas. Foi uma quantidade grande de assinaturas do mundo inteiro e foram enviadas ao Papa, pedindo uma determinação papal, usando a infalibilidade papal para determinar Maria como corredentora num papel de equivalência com Jesus. E foi negado. Ele disse: não, a nossa relação com Maria é de carinho, é de uma veneração carinhosa, mas Redentor tem um só, Salvador é um só um levou os nossos pecados na cruz, só um ressuscitou de entre os mortos. Maria é uma das primeiras servas, foi quem ganhou aquela consciência trazida pelo anjo Gabriel e diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Aí a leitura necessária que é em Lucas do Magnificat, que é a oração, o cântico atribuído a Maria quando ela estava grávida de Jesus, lá na casa de Isabel e em Karen, nas imediações de Jerusalém. Está em Lucas, o Magnificat, que é uma oração linda de Maria, muito pouco explorada, é uma oração revolucionária, de uma mulher de coração extremamente revolucionário, em que ela diz que Deus está manifestando um tempo e um cumprimento escatológico em que os pobres seriam glorificados, acolhidos, amados, abraçados pelo amor de Deus, e os poderosos, os ricos, os arrogantes e os soberbos seriam despedidos vazios, porque viera agora a manifestação, estava chegando daquele que procederia e nasceria dela, que, como veio a dizer Zacarias, pai de João Batista, em dias subsequentes àqueles, pela visita do sol nascente das alturas, que chega agora para converter o coração de pais aos filhos e conversão dos filhos a seus pais. As falas de Maria, do início da jornada do Evangelho, param mais ou menos ali. Depois disso, são alusões a ela, mas não falas dela. E no episódio que eu narrei de Marcos 3 e 4, também são alusões do Evangelho de Marcos. A única coisa que se fala acerca dela é teus irmãos e tua mãe estão aí fora e te chamam, mas não se diz nem como é que chamaram. De modo que isso levou décadas e cresceu depois que o Evangelho se transformou em cristianismo, no quarto século. No protestantismo, houve um esvaziamento do lugar de Maria que chegou a ser um esvaziamento patológico, porque os protestantes têm uma relação patológica com Maria, porque houve exacerbações dessa história de designação de corredentora, de intercessora dos seres humanos, as preces, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, e a intercessão inteira daquela oração, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, fizeram de Maria uma medianeira, intercessora, que nunca foi oficial nem na Igreja Católica. Era uma tradição correndo paralela. Mas essas tradições têm um poder extraordinário de ganharem o coração de milhões e milhões e de irem se tornando quase que teologias oficiais da Igreja pela repetição do povo no curso das décadas, séculos e quase 2 milênios dessa prática, mas nunca houve nenhuma oficialização desse lugar e desse papel. O que é que houve agora, então? Houve foi uma definição que já vinha desde o Papa Francisco, quando mais uma vez chegou-se ao Papa Francisco pedindo a entronização de Maria como corredentora. E o Papa Francisco, com aquela leveza de sabedoria dele, assim, um homem do Evangelho e de muito amor e carinho, ele usou uma palavra, um termo muito interessante na bula, na qual ele despachou esse assunto. Ele disse: todas as vezes se traz esse tema do corredentorismo, do corredentrix de Maria,
se entra num assunto de imensa inconveniência, foi a palavra que ele usou. Esse é um tema inconveniente, porque corre o risco de roubar o papel exclusivo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Senhor, Salvador e Redentor. Não é conveniente, isso só cria confusão. Maria é objeto do nosso carinho, como nossas mães devem ser, como pessoas lindas de Deus deveriam ser. Mas é nesse lugar que ela fica, não é objeto de oração, de intercessão e de nenhuma natureza. Esse pedido de oficialização de Maria como corredentora deve ter chegado a pelo menos uns 10 ou 12 papas. E alguns papas interessantes, especialmente do século XIX para cá. A gente fica pensando que as maiores iniciativas aconteceram no século quinto, sexto, sétimo, décimo. 15º foi um pouquinho mais forte, mas aí veio a Reforma Protestante, e ficou aquele conflito para lá e para cá, com todos aqueles choques. Aí deu uma diminuída, depois cresceu no paralelo, mas ganhou muita ênfase no século XIX e no século XX. Foi onde se fez um grande esforço teológico, usando a infalibilidade papal, querendo afirmar a corredentoriedade de Maria em papel de equivalência com Jesus. E os papas não aceitaram. Mesmo alguns que aparentemente tinham grande devoção por Maria achavam que não era o caso, e o Papa Francisco disse: esse tema nunca é conveniente, porque ele mistura as coisas e as pessoas ficam tratando a Maria em pé de igualdade com Jesus, mas a gente não tem ninguém comparável a Jesus. E o Papa Leão, agora, só definitivamente chancelou. Ele repetiu o que outros tinham dito, só que agora ele tentou fazer esse assunto parar. Definitivamente não é, não será, não é tema para nós. Jesus é o Senhor, é o cabeça. A Maria pode ser tratada no máximo como mãe da igreja, por uma questão de afetuosidade materna, mãe dos crentes, mãe do povo de Deus, mas tudo isso numa espécie de poesia religiosa, nada além de poesia religiosa, sem nenhuma perspectiva de dogmatização teológica desse lugar e desse papel. Então foi isso que o Papa Leão definitivamente estabeleceu agora. Ele não foi o primeiro, vários já tinham feito, agora ninguém tinha colocado um imprimatur tão claro como o Papa Leão fez nesse momento histórico que a gente está vivendo. Ele quis ser didático, né, Caio? Ele é um homem extremamente didático. O que falta nele de carisma, porque ele é tudo menos carismático. Ele estava acostumado com o Papa Francisco, que chegava, não precisava dizer nada. Só o olhar dele já falava tudo. Aquele sorriso contava o resto. Os gestos dele, os movimentos já eram uma inspiração em si. É muita covardia querer, depois de um Francisco, que alguém, por mais que chegue com uma nomenclatura leonina, possa ocupar algum lugar de representação substitutiva, porque eu já li muitas vezes a história do papado para lá e para cá, nunca houve antes do Francisco ninguém como Francisco, e dificilmente surgirá depois dele alguém como ele. A gente viveu, quem viu, viu. Foi como quem viu Pelé jogar. Quem viu, viu. Quem não viu, assista o videotape. Mas Francisco foi perdeu. O Pelé dos papas. Foi. Com certeza foi o Pelé dos papas. Ô, Caio, para encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta. Tem aquele texto que fala da questão dos ídolos, das imagens, né? Os evangélicos usam muito, que fala que o ídolo ele não pode fazer nada, ele não se mexe, ele não... E esse texto está também na Bíblia católica, né? Mas nós vemos uma devoção uma muito numeração grande. a menos. Porque e aí na Bíblia protestante é o Salmo 115, na católica acho que é o 114. Porque tem um salmo a menos na Bíblia católica. E aí a gente vê por parte dos católicos essa devoção muito grande aos santos, toda essa coisa das estátuas, o santo daqui, o santo de lá, até a questão mesmo da canonização de novos santos. Como é que você vê esse movimento
e a questão das próprias estátuas mesmo, das imagens, e como que você vê tudo isso? Eu vejo como uma desnecessidade absoluta, totalmente desnecessária. Foi falta de ter o que fazer, e tem uma história da fenomenologia desse processo, não é? Porque ele não teria acontecido sem o Sacro Império Romano, que foi aonde isso se estabeleceu. Se você vai, por exemplo, à Igreja Ortodoxa do Egito, a Igreja Copta, não tem nenhum ídolo em 3D. Você tem, no máximo, pinturas, afrescos, pinturas, coisas assim do gênero, mas não tem nicho com um ídolo em 3D colocado ali, de qualquer que seja o material. A mesma coisa se você for na igreja armênia, se você for na igreja grega, ortodoxa grega, na igreja ortodoxa russa, você não encontra ídolos em 3D. Essa foi uma construção da cultura católico-romana, que aí tem a ver com o panteão romano, tem a ver com Constantino, tem a ver com a obrigação, com a imposição do cristianismo como religião oficial para um monte de gente da população enorme do Império Romano que nunca tinha se convertido com o coração, com a mente, com a consciência, por escolha, ao Evangelho de Cristo e a Jesus. Foi uma coisa que envolveu, de um lado, obrigação, e de um outro lado, vantagens. Começou com as vantagens, antes das obrigações, dizendo que quem se tornar cristão fica isento de impostos, não paga imposto, tipo, por exemplo, não vai pagar o IPTU se fosse hoje, não vai pagar do imposto territorial a um monte de outros impostos. Se tornar cristão e a gleba for do império, você pode fazer uma reivindicação de terra para uma finalidade de construção de templos e de cultos, porque também até o quarto século os cristãos não tinham templo, não faziam templo, adoravam em casas, em bosques, em parques, em varandas, em margens de rio, em praias, em lugares retirados e calmos, não tinham templo. De repente, o imperador diz: olha, daqui para frente, tudo que vocês quiserem aproveitar é de vocês. Aí, além desses favorecimentos iniciais, não passou muito tempo, essas coisas acontecem no intervalo de menos de 100 anos, já tinha virado tudo ao contrário. Então já havia, inclusive, templos antes dedicados a Apolo, a Atena, a Afrodite, a Poseidon, a qualquer outro deus do panteão romano, sofreram apropriações dos cristãos, que aí tiraram lá de dentro a estátua do deus greco-romano daquele templo, e aí, no início, não puseram nada, só usavam o lugar como lugar de adoração. Enorme, um pé direito imenso, uma arquitetura fabulosa, se sentiram poderosos, com o apoio da realeza e dos imperadores que vieram na sequência, dando cada vez mais poderes a eles e usando a igreja como establishment para a vindicação e manifestação e corroboração e validação dos atos imperiais, agora com a bênção da igreja e com a bênção e com a unção e com tudo que se podia fazer como expressão de validação espiritual feita pela igreja em relação ao Império Romano. Isso até o dia de hoje, o Império Romano subsiste na Igreja Católica Romana, que é o último bastião do Império Romano no Ocidente, é a Santa Igreja Católica Romana. É aí aonde tudo isso acontece. Inclusive, esses ídolos em 3D, de pau, pedra, gesso, ouro ou qualquer outra coisa. E aí o povo faz o que o povo quer. Isso tudo tem a ver com um grande sincretismo e de expressões populares contra as quais o clero viu que não adianta lutar. Não adianta o clero vir e decidir o que o clero quiser decidir. Quem define a fé popular é o povo. É o povo que encasqueta, diz: não, é essa aqui que faz o milagre. É para ela que a gente anda. A gente faz o maior sacrifício.
ela está mais perto da gente, desenvolver essa teologia da proximidade, ou a teologia da maternidade, qual é o filho que não ouve a um pedido de uma mãe. Aí transformaram tudo isso num antropomorfismo familiar, bem comezinho, bem caseiro. Mamãe, foi mamãe que pediu? Ah, então deixa eu atender primeiro. É como se fosse um governador. Quantas vezes eu ouvi essa história? Imagina só, Jesus é o governador, e você está em necessidade, e conhece a mãe dele, é amiga. Você vai lá, você a trata com tanto carinho, ela tem o maior amor por você. Aí você diz, minha mãezinha, peça para o seu filho para me ajudar nisso, naquilo, na cura que eu estou precisando, na salvação do meu casamento. Eu te faço uma promessa disso e daquilo. Aí o argumento era: qual é o filho? Só um filho desnaturado não atenderia a um pedido de uma mãe tão boa. Por que que vocês acham que Jesus não atenderia? Vocês acham que ele é um filho desnaturado? Esse é o tipo de exemplo que vem aqui da cozinha de casa. Ele não tem nada a ver com a espiritualidade do evangelho, nem coisa alguma desse tipo e dessa natureza. Chega É a ser, parecido com aquele cara que o pai morre, e aí ele tem um anel que era do pai, e aí ele põe o anel porque fala, eu sei que meu pai está comigo aqui, né? Através aqui, desse ó, anel. anel do meu pai, Aí, ó, é isso. aqui no meu dedo, ó, tá aqui. E aí, quando eu estou com esse anel, Shazam, é, Meu pai me eu tenho ajuda, mais tipo assim. poder. Meu pai me É, ajuda. é a história também do sagrado, né? Só existe tudo isso por causa do culto ao sagrado, que também é uma invenção religiosa do cristianismo no ambiente cristão. É claro que o sagrado está presente em todas as religiões, os cultos se baseiam em torno do sagrado, que é essa capacidade de designar o santo graal, é o sagrado. Aí a gente diz, olha, Jesus bebeu na última ceia nesse cálice aqui. Aí pronto, o cálice passa a ter milagre, a ser projetor de milagres. Quando, na realidade, Jesus deve ter bebido numa caneca sem vergonha, bem pobrezinha, que quando acabou ali ninguém sabia nem qual era mais a caneca, desapareceu. Não tinha nada disso, tudo isso é a maior epicenter do Evangelho, é Jesusland. Não passa disso, é a Disneylândia dos crentes. É, É só isso. uma vez eu fui na Conde de Sarzedas, lá, né, aqui em São Paulo, que é uma, você conhece, né, uma rua só de coisa evangélica, e tinha uma loja lá que tinha uma Arca da Aliança vendendo. É. E aí os caras instalaram uma iluminação dentro, né? Você liga ela na tomada e ela fica É iluminada, né? neon. Aí eu perguntei pro vendedor, eu falei, quando alguém compra essa arca, é vocês mesmo que carrega ou tem que chamar os levitas Para para carregar até tirar em da casa. loja, né? É. E aí a glória, onde é que você conecta? É 110 ou 120? Para acender essa 220, para acender essa glória de neon. Eu dou graças a Deus que os babilônios desapareceram com aquela Arca da Aliança. Porque, cara, você já imaginou, os judeus, idólatras como são, idolatram Jerusalém, cada palmo daquele chão, cada oliveira, idolatram tudo, a sua história, idolatram um livro, beijam a Torá, se casam com ela, aquelas festas todas, isso dos judeus. Agora, imagina os crentes, se a Arca da Aliança ainda existisse em algum lugar, que calamidade de idolatria não seria o bezerro de ouro, lá do sopé do Monte Sinai, no Êxodo, iria virar chaveirinho de estimação de criança comparado com a Arca da Aliança. E seria o objeto da veneração das venerações. Seria o grande ídolo humano do planeta, seria a Arca da Aliança. Seria um negócio acachapante. Então, eu dou graças a Deus que a Arca da Aliança desapareceu. Dou graças a Deus que o Templo de Jerusalém foi destruído por Tito no ano 70. Senão, meu Deus, o culto ao bezerro de ouro do templo tinha se tornado a coisa mais doida do mundo hoje, sem templo nenhum. Eles estão lá destruindo Gaza, querendo acabar com os palestinos e os árabes, porque querem derrubar a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha para reconstruírem o terceiro templo lá naquela esplanada. Aí aquilo ali vai ser o bezerro de ouro dos bezerros de ouro, vão adorar aquilo ali
até não poder mais, por causa do culto ao sagrado. E o evangelho de Jesus é um evangelho sem sagrado. A Igreja Católica Romana, e, por decorrência, várias das ortodoxas, com menos ênfase, mas são as inventoras no cristianismo, assim designado fenomenologicamente, historicamente, são os pais da criação do sagrado. Então, é a mesa sagrada, é a Eucaristia sagrada, é o batismo sagrado, é a crisma sagrada, é a primeira comunhão sagrada, é o casamento sagrado, sacramental. Tudo é sagrado. E em Jesus você não tem sacramento nenhum. Você não vê Jesus batizar nenhum discípulo. E o texto ainda diz que Jesus a ninguém batizava. Ou seja, se aquilo ali era um sacramento, é um sacramento que ele não praticou, nem estimulou. Tem uma alusão questionável em Mateus 28 sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma quantidade enorme de intérpretes que creem que aquilo foi uma interpolação tardia, porque não parece com Jesus no seu dia a dia, nem na sua construção teológica. Não tem nada sagrado em Jesus, porque ele desmonta o sagrado quando ele diz à mulher de Samaria, em João, no capítulo 4, nem neste monte Gerezim, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, nem aqui é o sagrado, nem lá é o sagrado. Deus não é sagrado, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É do sagrado que nasce essa dicotomia, que separa secular, que é aquela atividade que você faz, até fazer cocô e xixi é uma atividade secular, não é nem orgânica. Você sai para trabalhar, é uma atividade secular. Você faz amor com a sua mulher, é uma atividade orgânica e secular. Você faz qualquer outra coisa, é secular. O sagrado é aquilo que tem a ver com o sacro ofício. É tarefa de sacerdotes, é o que se faz em nome de Deus, é o que se realiza na igreja. Aí tem uma extensão que cobre o seminário ou o curso teológico. Tudo isso aí é uma esquizofrenia estabelecida pela religião, porque em Jesus não tem sagrado nenhum. Quando o pessoal quer olhar com um olhar sagrado para o templo, os discípulos dele, dizendo: oh, que templo, que pedras, que construções, Jesus disse: em verdade eu vos digo que não vai cair pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não manda construir nada, não manda adorar num dia específico, não manda procurar um lugar com definições disto ou daquilo. Ele esvazia o mundo do sagrado e santifica tudo e todos. Todas as coisas são puras para os puros, considerou puras todas as coisas e todos os alimentos, todas as pessoas, não há ninguém impuro, todo mundo pode se aproximar, as crianças, os velhos, as meretrizes, os pobres, os mais marginais, o olhar dele santifica tudo e santifica todos. Agora, o evangelho é insuportável para um indivíduo que queira vivê-lo com sinceridade. A mente humana está condicionada a milhares de anos de sagrado, de paganismo sagrado. E a nossa querida amiga, amada irmã Maria, linda, e que não é linda porque era uma mulher exuberante, ai, Maria, se destacava, como tem um texto de um tal de Publius Lentulus. Você já leu esse texto? Publius Lentulus. É, é um texto que teve uma época que eu sabia decor, há 52 anos atrás. Eu achei tão patético que decorei, porque os crentes pegavam aquele texto espúrio, né, nitidamente espúrio. É uma construção longínqua, posterior, de gente querendo exaltar a Jesus e a Maria, aí descrevem uma Maria europeia, a pele maravilhosa, parecia leite, de tão branquinha, os seus olhos azuis profundos, o seu cabelo extraordinário. Maria, a gata das gatas, linda, maravilhosa. E Jesus puxou a ela todinha. Jesus, então, era uma maravilha, aquele cabelo cor de mel, os olhos azuis, aquela compleição poderosa, parecia um viking chegando e tal. E aí, isso aí era lido nas igrejas evangélicas até há uns 50 anos, 40 anos atrás. Tinha gente que lia do púlpito. A descrição de Publius Lentulus sobre Maria era a coisa mais patética desse mundo, e sobre Jesus. Aí fechavam os olhos, aí namoravam aquele Cristo lindo,
louro de olhos azuis, cabelos castanhos, escorriam ondulados cor de mel, naqueles ombros largos, fortes, delicioso e irresistível. E quando, na realidade, Judas, quando quis entregar Jesus, Jesus era tão igual a todo mundo, tão comum, tão da altura de todo mundo, tão moreno como todo mundo, tão árabe, palestino e judeu, como eram os judeus, os árabes, os palestinos e os povos daquele tempo e daquela época, como são até hoje os povos do Oriente Médio, que passam o dia todo no sol. Jesus era queimado como um beduíno, que vivia no sol. Era um indivíduo que trabalhava sem sombrinha e sem guarda-chuva. Era sol nas costas. Era trabalho duro de todo mundo. Não era andando de liteira, nem deixa eu baixar a capota do meu carro, conforme a teologia da prosperidade do domínio, não. Então, Jesus era tão comum que Pedro, que o pessoal disse: como é que a gente vai reconhecê-lo? Aí Judas disse: olha, vocês não vão errar, porque é aquele a quem eu beijar. O que isso traz de inferência? A semelhança, a commonness de Jesus. Jesus era tão comum como qualquer outro homem que, se não tivesse um beijo de destaque, de senha, ninguém iria saber nem quem era, provavelmente, na escuridão daquela noite, porque ele não estava 1 metro acima. Ele não diz: é o cara com 1 metro a mais do que todo mundo. Tem uns O olhos cara que azuis descer que. de uma Porsche, né? O cara que descer É, de uma Porsche no Congresso é ele, né? é. Todo mundo lá, no máximo, tem um jumentinho, ele chega num cavalo egípcio, poderoso. Não. Ele estava diluído ali no meio daquelas pessoas, e a noite era escura, escuríssima, era lanterna e tochas, dava para confundir. Mesmo quem conhecesse, não havia nitidez no olhar naquela penumbra enorme do Getsemane, daquela região, que eu conheço como a palma da minha mão, sei como era, meu Deus, há 2000 anos atrás, escuridão brava. E aí Judas diz: olha, é aquele a quem eu beijar. Pode prender esse a quem eu beijar, porque eu não vou errar. Eu sei quem é. Mas, até em relação a Jesus, eles constroem essa coisa assim. Por exemplo, aqui na minha frente, eu estou olhando ali para o lado, tem um quadro de uma última ceia, semi da Vinciana, do Leonardo da Vinci. Não é igual, porque está todo mundo em pé nessa ceia. Então, uma pessoa em São Paulo que me deu com muito carinho, muito amor, e eu esqueci na casa do meu filhão, onde eu fico, teu xará, Marco, lá em São Paulo. Eu esqueci umas 3 viagens de volta, eu esqueci no quarto onde eu fico lá, e a netinha do meu coração, a Sofia, guardava. Quando o vovô chegar, ele esqueceu, eu vou dar para ele. Até que numa das vezes ela botou quase que dentro da minha mala: Bozinho, você vai levar. Aí eu falei: vou, meu amor, não vou deixar, e trouxe, está ali. Eu estou vendo daqui, todo mundo em pé. E é tudo dourado. Imagina só, o pessoal só concebe há muitos anos essas coisas de Jesus cheias de ouro, santo grau, pedras preciosas. Rapaz, é uma viagem fantasiosa doida que se faz acerca de Jesus, quando nada podia ter sido mais básico, mais simples, em alguns aspectos até completamente tosco, de tão simples que foi. De modo que nada mais sobre Maria, ela é quem ela sempre foi: querida, muito querida, e uma criatura amável, adorável no sentido de amável, não no sentido de que seja objeto da minha adoração. É uma pessoa de carinho que eu a ela devoto, como tenho muito carinho por Paulo, tenho muito carinho por Pedro, muito carinho por um monte de gente. Tenho um carinho muito especial por Simão Cirineu, que ajudou a carregar a cruz e ninguém quase dá a mínima para ele. Eu acho ele extraordinário. Muito carinho por Maria Madalena, pelas demais Marias. Muito carinho, mas fica aí nesse âmbito, não passa daí. Jesus é absoluto. E como disse o Papa Francisco, toda vez que traz esse assunto da corredentoriedade de Maria, isso toca num chão muito inconveniente para a fé, porque Jesus é o único absoluto absoluto a quem nós devemos recorrer e adorar. É isso. Caio, eu quero te agradecer por esse papo, obrigado mais uma vez.
Que bom, querido. É uma honra estar sempre com você, aqui no Muito, Entrando na Mente. muito obrigado. Amém. Pedir para o pessoal que gostou se inscrever no canal. Manda para os amigos aí também, se vocês puderem comentar aqui e dar um like no vídeo aí, um joinha. Isso ajuda o Aham, YouTube a recomendar para mais pessoas também. E a ideia aham. é a gente aumentar a frequência desses papos aqui, fazer mais vezes. Eu estou aí tentando convencer o Caio Fábio aí. Eu sei que ele tem muitos convites, mas Mas você já me convenceu, eu já até comuniquei ao meu pessoal que nós vamos estabelecer um dia de entrada minha aqui para maravilha. participar do Entrando na Mente. Por Muito quê? bom. Porque eu gosto muito de você, Marco. Gosto muito de você. Ô, Você entrou assim de maneira muito adocicada no meu coração. ô, Não Caio, é fico porque o muito teu feliz. canal seja o mais numeroso, o mais influente, tem milhares de podcasts grandes, isso, mas que eu não aceito ir todo dia, nem marcar a hora para ir, nem estar com frequência, mas você se tornou uma pessoa diferente para mim. Eu agradeço, Caio. O carinho é recíproco. Eu gosto muito de você, já aprendi muito com você quando você nem me conhecia ainda. Eu já ia Uhum, lá te assistir, já lia, já via tudo que você estava falando, já uhum. pesquisava as coisas lá no caiofabio.net, que não é mais caiofabio.net, né? É, começou caifá.com, aí depois teve que virar caifá.net, agora é caifá.com.br. E a gente ficava impressionado, falava, meu, qualquer coisa que você digitar ali, o Caio Fábio já pensou sobre, já escreveu um texto gigante sobre. Você escreve preservativo no campo Tem, de busca, tem uma tem tese resposta. teológica do Caio Fábio falando, amarrando os textos, respondendo e-mail, né, Caio? Respondeu milhares de É, e-mails já, né? ali milhares e milhares e milhares, eu recebia no mínimo 10.000 e-mails por dia naquele tempo. Todo tipo de Chegou maluquice também, de patologia, né? ah, meu Deus, alguns, a maioria eu nem podia publicar, porque eram impublicáveis os e-mails do cara transando com a cadela, a mulher que depois que o marido morreu virou amante do pastor alemão dela, e aí ficou Meu, viciada, não conseguia mais dormir sem dar umazinha com ele toda noite. E ele também ficou apaixonado por ele. Aí você vai, pai apaixonado por filha, filha por pai, que brigava com a mãe, que se separava da mãe, que queria matar. Olha, histórias de todos os tipos, e todas elas vindas de dentro da igreja evangélica. De modo que eu sou proctologista, o pessoal me manda todos esses assuntos de coisas que saem pelo intestino grosso. Depois pegam o caminho do reto e, como diz Jesus, caem num lugar escuso. É isso que acaba caindo em cima de mim. Pá, pá, pá. A caquinha religiosa do pessoal veio como esgoto dos miseráveis de Paris em cima da minha cara durante muitos anos. Continua a vir. É que eu é que parei de responder. E também o pessoal já me ouviu tanto que esses assuntos foram resolvidos na cabeça de milhões. Não é de milhares, não. Milhões resolveram os seus problemas de natureza ético-comportamental, de etiquetas sexuais e de cama, e da tríade pepeca, vagina e ânus, nessa tríade, nessa trindade adorativa dos, dos evangélicos. Muitos aprenderam a se comportar, a entender, a se liberar, a terem a mente tranquilizada comigo nessas últimas décadas inteiras. E que eu vi que o assunto foi mudando porque o pessoal foi resolvendo aquilo na cabeça mesmo. Então, hoje em dia, quase não me perguntam mais nada sobre isso, eles já estão em outras temáticas que Que têm a ver bom, com o que que bom. está acontecendo no mundo hoje. Mas é isso, querido. E o pessoal que Grande quiser beijo. acessar os cursos, né, Caio? Tem milhares de materiais aí, né? caiofá.com.br/cursos. É só chegar lá e escolher o seu. E eu estou aqui em todas as plataformas. Maravilha, pessoal. YouTube, todas elas. É só chegar e procurar o meu nome que você me encontra. Tá Tá certo, bom? então. Obrigado, Caio. Obrigado, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, comentar e mandar para os amigos Amém. aí. Um Obrigado, abraço, querido. até Beijo. mais. Eu que Deus te agradeço. abençoe. A Amém. paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém. Obrigado, Amém. Caio. Até. Tchau, querido. Paz.